Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Agradecer a Raíssa, Arimaté e Gabriel, Araújo que está na técnica, né? Cumprimentar também aqui o Major Germano que está presente. Agradecer esse espaço que é importante em situações como essa entender a atuação da corporação em desastres, em ocorrências análogas a essa. A corporação ela foi provocada por volta de 6h40 da manhã, Arimaté, pelo Centro Integrado de Comando e Controle. A primeira informação que chegou ao Corpo de Bombeiros teria sido uma tubulação da Cagepa, que tinha rompido e tinha muita água na rua. Então, a própria população não tinha noção ainda da magnitude da ocorrência. Então, provocados pelo CICC, que o telefone 193 de emergência na ferramenta Centro Integrado de Comando e Controle, a primeira guarnição que chegou no local foi cerca de 3 a 5 minutos de tempo-resposta. Então, a importância da gente ter hoje 2 quartéis de bombeiros fixados em Campina Grande, né, seguindo a política de integração das forças de segurança e a lei de compatibilização diária, que prevê 2 áreas integradas de segurança pública. Polícia Militar, Civil e Bombeiro atuam juntos. Então a corporação foi a primeira instituição a ser provocada e a chegar no local. Mobilizamos inicialmente essa equipe e cerca de 5 minutos depois nós já tínhamos no local da ocorrência de 15 a 20 bombeiros atuando. E aí, averiguando a situação, visualizaram a magnitude da ocorrência. Identificaram realmente que tinha havido o rompimento do reservatório e aí começaram as ações. Parte da equipe começou a isolar o perímetro da ocorrência e acionar os demais órgãos, Polícia Militar, CONDEC, que é a Coordenação Municipal de Defesa Civil, SAMU, porque nós tínhamos conhecimento de que tinha vítimas no local, inclusive uma vítima ela foi socorrida pela nossa equipe de autorresgate para o hospital de trauma, um cidadão do sexo masculino, e uma senhora técnica de enfermagem foi acionada, o SAMU foi acionado e socorreu a mesma para o hospital de traumas e, infelizmente, lamentavelmente, a corporação também, sabendo de um óbito, localizou o corpo e pôde ali ser um facilitador para a atuação posterior do IPC. Nesse cenário operacional, a corporação ela atua na primeira resposta, na emergência, isolando o local, orientando a população, ponderando os demais riscos, auxiliando as demais instituições que também foram provocadas, para que a gente pudesse atender bem a ocorrência e a gente levasse um cenário de diminuir aquela intranquilidade da população. Reduzir os riscos, fizemos também contato com a Cagepa, o gerente regional muito operativo, o Lucídio. Identificamos que nós tínhamos um reservatório interligado com o que foi rompido, que houve um rompimento, nós precisávamos ali avaliar o risco também daquele reservatório e Lucídio de imediato acionou a sua equipe operacional esvaziando aquele reservatório, ou seja, a gente levava também mais tranquilidade à população, demonstrando que aquele reservatório que estava interligado estava sendo esvaziado para não levar mais riscos, né, para não levar intranquilidade à população. Nessa fase inicial de resposta à ocorrência, a instituição atuou e permaneceu junto com os demais órgãos e estamos hoje, identificamos as residências e os estabelecimentos comerciais que foram atingidos, levantamos os danos nos bens internos para poder passar à Defesa Civil Estadual, à Cagepa e ao vice-governador que preside a Comissão de Ação Governamental, para que possa ser visto posteriormente essa fase de indenização e apoio social às pessoas que foram atingidas pelo sinistro. Na verdade, foram 36 imóveis, né, aproximadamente. Na verdade, compilando as informações no decorrer das horas que as horas passavam, 50 edificações alcançadas pelo volume de água. Das 50, 6 são comerciais, 44 são residenciais. E aí o Corpo de Bombeiros, diante da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, classificou os danos causados nessas edificações. O primeiro oficial de resposta à ocorrência foi o nosso supervisor, o Major Lucas, é engenheiro, atuou muito bem orquestrando, gerenciando as nossas equipes. O major da segunda área integrada, é o Major Germano, também foi provocado, chegou no local, e o Capitão Neto também. Eles quem administraram o cenário inicial da ocorrência e posteriormente eu cheguei. E vale salientar que desde o início que fomos provocados, que deu entrada e que o Estado soube da ocorrência, todas as ações elas foram mobilizadas de uma forma muito eficaz. A preocupação do governo do Estado, o governador João Azevedo, o vice-governador Lucas, mantinha contato diretamente conosco, buscando informações, o secretário de Segurança, o nosso comandante-geral,
oferecendo inclusive apoio logístico para que nós pudéssemos atender bem a ocorrência e dar o suporte às pessoas que foram atingidas. Agora, nessa quantidade de 50 edificações, comandante, quantas estão hoje inabilitadas para a habitação? Diante da classificação que o Corpo de Bombeiros fez, né, e que é prudente a classificação em virtude da ABNT que regra essa classificação, nós temos 6 edificações com riscos severos ou graves e os demais são moderados ou leves. Moderados são aqueles que alcançou um portão, uma janela, uma esquadria, uma porta, molhou mobília, né? E os leves são aqueles que houve apenas uma infiltração, né? E leves e moderados puderam ser depois fiscalizados pela Defesa Civil e liberados para limpeza e apoio da assistência social, tanto do Estado como do município. Então nós tivemos ali uma ação interagência, nós tivemos uma ação integrada. O governo do Estado deu suporte e o governo municipal também deu suporte e atuaram integrados. Tenente, outro agravante lá no local foi com relação à rede elétrica, né, que foi muito danificada. E aí, quais foram os cuidados iniciais e posteriores que vocês tiveram também com relação a esse ponto? Os oficiais que primeiro chegaram ali com o efetivo estabeleceram o posto de comando e uma ferramenta que é muito importante para atendimento de desastre que nós utilizamos, né? Ela é de característica universal, internacional, que é o Sistema de Comando de Incidentes. O Sistema de Comando de Incidentes, ele, naquele momento, estava sendo gerenciado pelo Corpo de Bombeiros. Como já tinha dito, foram provocados interagências, CONDEC, que é a Comissão Municipal de Defesa Civil, a Coordenação Municipal de Defesa Civil, Polícia Militar, e aí a gente vai também para as concessionárias, visualizar do risco relacionado à energia elétrica. A Energisa também foi provocada aí no local e naquele cenário de ocorrência, quando estabilizávamos determinada área, nós íamos com a Energisa para que pudesse haver o corte da energia e evitar riscos à população que estava ali, como também os agentes que estavam atendendo a ocorrência, seja ele agentes do município, seja ele agentes do Estado. Então foi minimizado os riscos nesse sentido. O Corpo de Bombeiros ele atuou, Arimatea, primeiro na fase de resposta, atendendo com ações de busca e salvamento, suporte, orientação, isolamento e suporte às demais instituições, mas também permanecemos no local agora na fase de recuperação, levantando todos os bens que foram danificados. Compiladas essas informações, o Corpo de Bombeiros está sendo responsável pela confecção de um relatório onde tem todos esses dados, quantidade de imóveis, os bens perdidos e atingidos pela água. O Corpo de Bombeiros também nessa fase de recuperação está adentrando as residências que estão colapsadas. Primeiro a gente liberou aquelas que poderiam ser limpas, aquelas dos danos leves. A gente verificou, não tinha danos severos, liberou a residência para assistência social do Estado e do município, SESUMA, realizar o apoio, tanto assistência social como limpeza e organização das residências. Mas também aquelas que tiveram a estrutura colapsada e são riscos graves, severos, a corporação ela também está entrando junto com a Defesa Civil e o seu corpo de engenheiros, dando garantia à população a pegar seus bens, seus documentos, os itens que são importantes para a população, para que possa ser entregue, que tem determinado valor sentimental para que seja entregue a essas pessoas. A partir daí, retirar desses bens, as estruturas que estão colapsadas serão passadas ao Corpo de Engenheiros da CAGEP e da Defesa Civil Estadual para que tomem as medidas cabíveis, de repente até na fase de demolição dessas edificações. Ok. Tenente Coronel Jean Benício, não estamos acostumados aqui em Campina Grande, né, com desastres nesse sentido. E a gente percebe também, até conforme relatos das pessoas, que foi tudo muito rápido, né? A água subiu rápido, ela baixou rápido novamente. Mas em casos como esse de desastre, o que é que o Corpo de Bombeiros indica às vítimas de forma imediata? Porque aí acontece que as pessoas não tinham magnitude do que estava acontecendo, né? Mas em casos específicos de desastres como esse, o que é que as pessoas não devem, hipótese alguma, fazer? Porque tem muito aquela questão da reação do momento, né? Pessoas querendo salvar alguma coisa. Se voluntariam para socorrer pessoas, também, sim, né? sim. Tem todas essas questões envolvidas. É da natureza humana. Isso. E aí a gente precisa ter muito cuidado e muita cautela no envolvimento das pessoas que não têm capacidade técnica para o atendimento da ocorrência. O ideal é instar, provocar os órgãos emergenciais
nós temos hoje a ferramenta muito importante que hoje está instalada em 3 regionais, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, onde as ações emergenciais estão integradas. 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros. Temos também a STTP municipal que está integrado, entre outros órgãos. Uma integração não inicial através do telefone de emergência, mas via rádio com o SAMU. Então provocou o CICC, a Corporação Corpo de Bombeiros e as demais agências integradas chegará com tempo de resposta adequado para o atendimento da ocorrência. O senhor passou boa parte do sábado lá, como eu vislumbrei, na área. Qual foi a que mais impactou nesse caso do sábado aqui em Campinas? O que mais impacta a corporação, e isso deixa a gente muito sensível, é o lidar com a morte. Então, o que mais impacta, porque nós somos seres humanos e muita gente acha que o fardamento ele impacta, blinda e acha que o militar talvez não tenha sentimento, mas o que mais impacta é aquela sensação, aquela incapacidade de chegar no local e ter visto uma pessoa em óbito. E isso fez parte da oratória do governo do estado, faz parte do nosso juramento, é salvar vidas. Então, diante de uma tragédia como essa, o que impacta a corporação e os demais órgãos de emergência é quando a gente encontra alguém em óbito. Inclusive foi um resgate muito difícil, né? Isso, estávamos ali em meio a uma estrutura colapsada, né? Talvez uma das primeiras residências a serem atingidas pelo volume, pela força da água, e tivemos ali uma estrutura total colapsada, com vigas, com rachaduras, as colunas também, paredes que estavam, infelizmente, sobre a vítima, e aí nós tínhamos que estabilizar aquele cenário para que pudéssemos dar aos demais órgãos de Estado e município a segurança devida para a atuação, por exemplo, os peritos do Instituto de Polícia Científica, para que pudessem ter acesso ao corpo e fizéssemos o resgate. Então, o que mais impacta os órgãos de segurança pública e os órgãos municipais é quando a gente não teve tempo hábil para salvar uma vida. Isso fez parte da oratória, o governador também lamenta muito, o vice-governador também lamenta muito, e isso é o que impacta quando a gente está tendo algum tipo de sinistro, algum tipo de desastre. Eu tinha perguntado, claro que a fatalidade de um óbito é o que não tem reposição em hipótese alguma, mas a minha pergunta foi no sentido da questão visual da destruição, né? A fatalidade à parte. Sim, sim. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, é bom que possamos enfatizar isso. Hoje ele faz parte, no Norte e Nordeste, é uma das corporações mais equipadas. Nós temos uma arrecadação importante com as taxas de incêndio, as vistorias que nós fazemos, e esse administrar de recursos faz com que o nosso comandante-geral ele possa investir na capacitação dos homens e mulheres, como também na compra de equipamentos. Então a nossa corporação hoje ela é referência Norte e Nordeste em equipamentos e capacitação. Tivemos aí a participação da corporação em desastres naturais no Rio Grande do Sul recentemente, mais de 20 bombeiros estiveram presentes, quando a Liga Bom, que é o CNCG, o Conselho Nacional de Corpos de Bombeiros, provocou o governo do estado e o comando geral, e o governador João Azevedo mandou a equipe capacitada para o Rio Grande do Sul. Tivemos na Bahia 15 dias de ação no ano de 2021, tivemos aqui em Pernambuco também, tivemos em Petrópolis. Então a corporação hoje, ela em tese tem experiência e expertise na área de atuação em desastre. E realmente impacta. Um volume de águas que saiu daquele reservatório impactou de uma forma, causou um desastre, e que quando a gente chega, a imaginação é que tem muito mais vítimas, e ali nós tivemos a proteção também divina. Além da atuação com muita experiência da corporação e dos órgãos municipais e estaduais, nós tivemos ali a proteção divina, porque realmente foi uma quantidade, um volume de água gigantesco que tinha na sua trajetória uma quantidade de casas consideráveis. Leigamente, assim, eu fiquei com a sensação de que aquele edifício que acabou dividindo as águas, ele reduziu um pouco o volume, a força das águas, né? Tem um edifício por trás da caixa d'água, tem um edifício. Sim. A água acabou sendo dividida dividiu em duas partes, em velocidades diferentes. Desceu pela Duque de Caxias e pela Epitácio Pessoa. Realmente o impacto dividiu e reduziu um pouco também a velocidade das águas. E aí, diante de todo esse cenário, o que impacta é visualizar a quantidade de estruturas que a água percorreu e alcançou, como já foi dito, 50 edificações, e dessas 50, 6 com danos severos e graves.
Ok. Agradecer aqui pelos